Como Bellini morreu? Bellini foi um jogador de futebol brasileiro, que ficou amplamente conhecido por sua atuação como zagueiro, e por ter sido capitão da seleção brasileira na conquista do primeiro título mundial em 1958. Ilderaldo Luiz Bellini, mais conhecido como Bellini, nasceu em 7 de junho de 1930, na cidade de Itapira, localizada no interior do estado de São Paulo. Ele era filho de Hermínio Bellini e Carolina Levati. Sua família era de origem italiana, e seu pai tirava o sustento da família de uma carroça que utilizava como instrumento de trabalho. Como era muito comum no interior, a família do jogador era bastante numerosa. Seu Hermínio e Dona Carolina tiveram 12 filhos ao longo da vida, e Bellini foi o penúltimo a nascer. Ainda criança, Bellini começou a frequentar a pequena escola de Itapira, e embora nunca faltasse aula e demonstrasse comprometimento com os estudos, o jovem gostava mesmo era de jogar futebol. Sempre muito esperto, Bellini tinha um acordo com um dos seus professores, que se caso os estudantes não faltassem às aulas, recebiam autorização para que jogassem bola no único campo de Itapira. Foi jogando neste campinho que o jogador começou a se destacar, chamando a atenção dos amantes do futebol da cidade. Em 1946, aos 16 anos, ele já estava jogando nas categorias amadoras da Sociedade Esportiva Itapirense. Ele permaneceu por 3 anos atuando no clube amador, e em 1949, ele é visto pelo olheiro Mauro Xavier da Silva, que o encaminhou para a Sociedade Esportiva Sanjoanense. Antes de Bellini ser contratado pelo Sanjoanense, o dirigente do clube desejava fazer testes com o jogador, que de forma enfática não desejava realizar. O jovem zagueiro tinha uma confiança impressionante no seu futebol, e mesmo sem ter feito os testes conseguiu ser contratado. Durante seu tempo na Sanjoanense, Bellini demonstrou habilidades defensivas excepcionais e uma liderança natural, o que chamou a atenção de olheiros de clubes maiores. Sua performance consistente e sua capacidade de comandar a defesa foram fundamentais para o sucesso do time em competições regionais. Em 1951, após 2 anos de destaque na Sanjoanense, Bellini foi contratado pelo Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do Brasil. Na época de sua contratação, o Vasco era provavelmente o maior time do Brasil, e contava no seu elenco com vários jogadores muito famosos, como Ademir Marques de Menezes, Augusto, Danilo Alvim, Elido Amparo e o goleiro Barbosa. A recepção a Bellini no Gigante da Colina não foi das melhores, muitos torcedores e dirigentes não gostaram muito do jeito caipira e muitas vezes rude do jovem jogador, porém, seu sucesso com o público feminino foi instantâneo. Devido a isso, ele demorou para estrear no time titular e passou algum tempo jogando no time de aspirantes do clube. Bellini só começou a ter boas oportunidades quando o técnico Gentil Cardoso foi contratado para comandar o Vasco em 1952. O novo técnico encontrou a posição perfeita para Bellini, como zagueiro central. Embora inicialmente Gentil Cardoso também não tenha gostado muito de Bellini, o novo técnico foi fundamental para o crescimento do jogador, resultando na conquista do primeiro título de Bellini pelo Vasco, o Campeonato Carioca de 1952. No ano seguinte o zagueiro já havia conquistado a braçadeira de capitão e a confiança dos torcedores e dirigentes do clube. Com Bellini comandando o setor defensivo do Vasco, o clube voltou a ganhar títulos expressivos, como o Campeonato Carioca em 1956. Após a conquista do Carioca de 56, o jogador foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira no ano seguinte. Em 1958, o zagueiro teve um dos anos mais especiais de sua vida. Ele ajudou o Vasco da Gama a conquistar o Campeonato Carioca e o Torneio Rio-São Paulo. Porém, o ponto alto do ano foi sua convocação para a Copa do Mundo realizada na Suécia. A lista de convocados para a Copa do Mundo de 1958 foi anunciada em abril daquele ano, e Bellini foi incluído como um dos zagueiros, junto com outros jogadores notáveis como Djalma Santos, Nilton Santos e Orlando. Durante a preparação para o torneio, Bellini foi escolhido como capitão da equipe. Essa decisão se deveu à sua postura séria, disciplina e capacidade de inspirar seus colegas. Como capitão, Bellini teve a responsabilidade de liderar a equipe dentro e fora de campo, uma tarefa que ele cumpriu com grande êxito. A seleção brasileira teve uma campanha brilhante, vencendo todos os seus jogos, exceto um empate na fase de grupos contra a Inglaterra.
Em 29 de junho de 1958, o Brasil enfrentou a Suécia na final da Copa do Mundo em Estocolmo. Bellini liderou a equipe em uma vitória memorável por 5-2, conquistando o primeiro título mundial para o Brasil. Após a vitória, Bellini imortalizou um gesto que se tornaria um símbolo de triunfo no futebol. Ao levantar a taça Jules Rimet acima da cabeça, ele criou uma imagem icônica que seria repetida por capitães de equipes ao redor do mundo. Após a conquista, ele retorna para o seu clube e continua atuando como titular e capitão da equipe pelos próximos anos. Em 1962, Bellini foi convocado novamente para a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1962, realizada no Chile. Embora ele não tenha sido capitão da equipe nessa edição, ele desempenhou um papel importante como zagueiro, ajudando o Brasil a conquistar seu segundo título mundial consecutivo, solidificando ainda mais a reputação de Bellini como um dos grandes defensores do futebol. Neste mesmo ano, ele troca o Vasco da Gama pelo São Paulo Futebol Clube, e se casa com sua noiva Giselda, com quem teve 2 filhos ao longo da vida. Jogando pelo São Paulo, ele ainda consegue ser convocado para mais uma Copa do Mundo, realizada em 1966, na Inglaterra. Novamente sua participação no torneio foi modesta, e ele apenas se limitou a compor o elenco. O zagueiro permaneceu no São Paulo até 1967, quando saiu do clube sem ter conquistado nenhum título expressivo. Com a falta de resultados, o zagueiro arriscou e foi jogar no Atlético Paranaense, clube que estava montando uma equipe forte. Junto de Bellini foi contratado também o zagueiro Djalma Santos. Os jogadores veteranos chegaram no Furacão em 1968, e nos próximos 3 anos a dupla de zaga conseguiu bons resultados, ganhando um campeonato paranaense. Com o título estadual em 1970, Bellini, então com 40 anos, optou em largar os gramados, sabendo que a partir dali, não conseguiria mais acompanhar os jovens atletas. Após se despedir do futebol como jogador, Bellini utilizou o dinheiro guardado ao longo de sua vida para criar as primeiras escolinhas de futebol do Brasil, construindo uma sede em sua cidade natal, Itapira, e outra na capital de São Paulo. Seu negócio fez um relativo sucesso e ele consegue oferecer uma vida confortável para sua família no período pós-futebol. Além do seu negócio, Bellini esteve envolvido ao longo dos anos em várias empreitadas, todas relacionadas ao futebol. Ele foi comentarista esportivo, integrou a comissão técnica da seleção brasileira, e trabalhou em projetos do governo de São Paulo como o Projeto Futebol, e ainda chegou a ser administrador do Pacaembu. Nos seus anos finais, Bellini foi diagnosticado com mal de Alzheimer, provavelmente causado por seu período jogando futebol em alto desempenho. O diagnóstico de Alzheimer foi um golpe duro para Bellini e sua família. A doença progrediu ao longo dos anos, afetando gradualmente sua capacidade de se lembrar de eventos e reconhecer pessoas. No entanto, Bellini continuou a ser uma figura respeitada e admirada, e sua família e amigos ofereceram apoio constante durante esse período difícil. Ele conviveu com a doença por 18 anos, até que em 2014, sua saúde já estava bastante debilitada, e havia pouca coisa a fazer. Em março de 2014, o jogador foi internado num hospital na capital paulista, onde após alguns dias acabou falecendo. Bellini morreu no dia 20 de março de 2014, em decorrência de complicações causadas por uma parada cardíaca. Ele estava com 83 anos. O velório do ex-jogador foi realizado no Salão Nobre do São Paulo Futebol Clube, um dos clubes pelos quais Bellini jogou durante sua carreira. O velório contou com a presença de diversas personalidades do futebol, incluindo ex-jogadores, técnicos e dirigentes. Após o velório, o corpo de Bellini foi levado para Itapira, sua cidade natal, onde foi sepultado. Bellini deixou um legado imenso no futebol brasileiro e mundial, sendo lembrado como um dos maiores zagueiros e líderes da história do esporte. Sua liderança, integridade e dedicação ao futebol continuam a inspirar gerações de jogadores e fãs ao redor do mundo, consolidando seu lugar como uma lenda do esporte. E foi assim que Bellini morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.